Deus aceita o nosso louvor, a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs da CIB, tudo bem? Daremos continuidade aqui ao livro que nós temos meditado nessas quarta-feiras, que é o livro do Tozer, A Vida Crucificada. Hoje nós estamos no capítulo 7, o título do capítulo é Rompendo com a Inércia e Avançando. Então ele já vem trabalhando, na verdade, no livro, com relação ao conceito de pessoas imaturas, né? Ou cristãos imaturos que não avançam, que não crescem e amadurecem no Senhor Jesus. Ele falando sobre uma espécie de crente do tipo mediano, né? Que é justamente esse que não avança e não cresce e não se desenvolve. Ele diz que esse cristão estático, ele é atrasado no seu progresso espiritual e ele torna-se um problema para a igreja, porque torna a igreja do Senhor, em vez de vibrante, valente, apática e indiferente. E ele traz traz o texto aqui de Gálatas, né, com Paulo falando para os Gálatas, dizendo: vocês corriam bem, quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? E aí Paulo falando para os Gálatas que eles estavam num progresso espiritual forte, né, corriam bem, mas alguma coisa os impediu de continuar correndo bem e eles começaram a dar ouvidos à mentira, né? O que é isso aqui? E aí ele diz que nesse grupo de pessoas, esse progresso, esse avanço, esse crescimento espiritual, ele é atrasado ou interrompido. Isso comunica também com o que nós já vimos no livro de Hebreus, quando, numa das advertências, ele diz: olha, já era para vocês estarem comendo alimento sólido, mas é necessário dar leite para vocês, porque vocês se tornaram negligentes no amadurecimento. E aí o Tozer vai falar, né, sobre realmente algo parecido com esse texto de Hebreus que eu acabei de citar. Porque diz que o caminho para uma vida mais profunda, ele precisa estar edificado ou fundamentado no ensino elementar, nas que a gente chama de doutrinas básicas, né? Então, temos que entender questões relativas sobre arrependimento das obras mortas, perdão de pecados, sobre a salvação em Cristo, o que significa uma fé vibrante, verdadeira. E uma vez que isso está fundamentado sobre esse fundamento da verdade do Evangelho, de uma doutrina saudável, aí nós podemos avançar para a maturidade. Ele fala sobre 2 passos, né, que ele vai desenvolver nesse capítulo, para que a gente possa deixar não só a imaturidade caminhar para a maturidade, mas deixar aí o que ele chama, né, de inércia, romper com a inércia e avançar para o crescimento espiritual. Então, 2 passos que ele diz aqui. O primeiro é viver uma vida crucificada implica abandonar completamente o mundo. E aí, só lembrando, né, o nome do livro é A Vida Crucificada, e ele vai desenvolvendo essa ideia de que a vida espiritual, a vida do cristão maduro é essa vida crucificada. Então ele dá 2 movimentos, né? O primeiro é abandonar completamente o mundo e depois voltar-se totalmente para Jesus Cristo. Ele fala sobre o que significa, né? Vai desenvolvendo essa ideia de o que é abandonar o mundo. E aí ele faz 2 alertas. O primeiro alerta é que é possível abandonar o mundo exteriormente e ainda ser mundano por dentro. Mas ninguém pode ser cristão no sentido correto da palavra sem ter abandonado o mundo. Então, o que significa esse abandonar o mundo? E aí, o primeiro alerta, que é isso que ele já deu, é o perigo de a gente abandonar o mundo só externamente ou exteriormente, enquanto o mundo ainda está dentro de nós. E ele vai citar o exemplo aqui de um escritor que ele escreveu para freiras, né, há algum tempo atrás. Então, basicamente, o que são as freiras, né? Essas freiras do quais esse autor aqui cita, e advertindo-as, são aquelas que elas se separaram, literalmente ou fisicamente, né, do mundo externo e se retiraram para um convento. E lá viviam uma vida separada, totalmente. Só que ele falou justamente isso: olha, existe o risco de você se separar fisicamente, você se isolar num convento, mas o mundo ainda está dentro de vocês. Ele fala que lembrem-se de que o abandono do mundo no seu coração, o que os faz deixarem de ser mundanos, né? Deixa eu ler de novo aqui. Lembre-se de que é o abandono do mundo no seu coração, o que as faz deixarem de ser mundanas. Então não basta
freiras ou monges antigos, né? Eles se separarem do mundo, se isolando, mas não ter um coração que abandona o mundo, né? E aí, o que significa, né? Esse é o primeiro alerta. Um outro alerta que ele faz então tem um extremo de querer abandonar o mundo de maneira literal e o outro extremo de ser subjetivo. Eu falei, não, o abandono no mundo é o abandono subjetivo, então é só o abandono no coração, eu não preciso me afastar das coisas e práticas desse mundo. E ele falou que esse é um outro perigo, e ele cita aqui especialmente cristãos supostamente liberais. Eles fariam tudo o que qualquer pessoa, inclusive não crente, faria. E tem uma frase que ele diz aqui que é muito interessante, diz assim, antes de aceitar Cristo, costumávamos fazer isso, mas para nós mesmos e pelo dinheiro que ganhávamos. Mas agora estamos fazendo isso por Jesus. Ele cita o exemplo aqui, olha, será? Daqui a pouco a gente vai chegar um dia que vai ter associação de barmans, né? Barmans cristãos. E aí ele cita, olha, a situação não chegou tão longe ainda, mas é questão de tempo, estamos a caminho. Tudo que precisamos fazer é esperar um pouco e acabaremos santificando quase tudo, dizendo que estamos fazendo para Jesus. Tozer escreveu isso aqui na década de 60, então tem muitos anos. E eu imagino que se ele estivesse vendo a nossa sociedade hoje, ele estaria totalmente abismado. Mais uma vez, Tozer aqui praticamente profético, e ele está dizendo que nós chegamos hoje, infelizmente, né? Ele não está dizendo, né? Ele disse lá atrás, mas hoje nós conseguimos ver que é exatamente isso aqui. O que tem de pessoas que se dizem cristãs defendendo ideias, ideologias, práticas que são claramente anticristãs, que são amplamente contraditórias com relação ao cristianismo, é absurdo. E é justamente isso que ele diz aqui. Olha, vamos chegar ao momento em que vai ter gente que se diz cristã defendendo coisas que são absurdo. Ele faz um alerta. Aviso que você não pode fazer para Jesus algo que ele mesmo não faria. Você não pode fazer por Deus algo que o próprio Deus proibiu e contra o qual voltou os cânones do julgamento. O que tem de gente que se diz cristã defendendo coisas, ideias, práticas que o próprio Deus condena nas Escrituras é absurdo. Isso não é, meus irmãos, virar as costas para o mundo. E aí ele vai citar alguns exemplos bíblicos de personagens que viraram as costas para o mundo e não entraram nesse subjetivismo, né? De não, que o abandono do mundo é algo só subjetivo no meu coração, apenas. E aí ele fala sobre Noé, que Deus mandou ele construir um barco, ele se separar do mundo, ele de fato fez. Depois ele vai citar sobre Abraão, quando Deus chamou ele para sair de Ur dos Caldeus, e ele de fato saiu, né, literalmente, não falou, não, uma linguagem figurada, vou ficar aqui em Ur dos Caldeus, num contexto de cultos pagãos, mas não vou sair literalmente. Falei, não, entendeu que era sair literalmente, né? E aí ele fala sobre a comunidade cristã, como é que ela se comportou no primeiro século, né? Quando ele diz aqui, né? Quando os primeiros cristãos ouviram que o amor ao mundo e as coisas do mundo significava que eles não amavam a Deus, não discutiram sobre o significado de mundo ou até onde poderiam chegar sem deixar de agradar a Deus. Eles saíram do mundo, eles se separaram completamente de tudo, o que tinha o espírito do mundo. Como resultado, fizeram recair sobre a própria cabeça a fúria do mundo. Isso é uma coisa interessante. Quando ele diz aqui mundo, e aí ele deu um alerta, né? Vou lembrar dos extremos aqui. Um extremo é você sair, né? Pensa lá no convento, né? Sair do mundo, mas o mundo não sai de você. E outra coisa é você estar no mundo, vamos assim por assim dizer, fazendo as mesmas coisas que as pessoas que não são cristãs fazem, defendendo as mesmas bandeiras, defendendo as mesmas práticas que as pessoas do mundo fazem e dizendo justamente isso, usando esse desculpa de que não, o mundo não está no meu coração, sendo que vive, pratica e defende as mesmas coisas que o mundo faz, tem alguma coisa errada aí. E ele deixa claro aqui que o mundo que precisamos abandonar é aquele que se organiza e se preenche de incredulidade. O mundo que passa a se divertir, a se edificar sobre dúvidas, incredulidade e justiça própria. O mundanismo é a soberba da vida, o desejo daquilo que os olhos veem e o anseio da alma ambiciosa por posições e por tudo que o mundo faz em razão do pecado que nele existe. Então o mundo aqui, né, que é o convite para a gente abandonar, não é o mundo cosmos, não é o mundo criação, mas é o espírito do mundo, é aquilo que o mundo valoriza, é aquilo que o mundo ama. Esse sair do mundo que precisa ser caracterizado
pela igreja e por nós, para que possamos amadurecer e crescer e ser esses, não, sair da inércia, né, como ele diz aqui. E uma coisa interessante, ele diz, como resultado desse separação do mundo, essa comunidade cristã do início, né, da igreja primitiva, ela foi o quê? Perseguida. E ele fala que uma marca clara do cristão que está crescendo, do cristão verdadeiro, do cristão espiritual, é que ele é odiado pelo mundo, ou pelas pessoas que defendem essas práticas. Ele diz aqui, ó, o motivo pelo qual nos damos tão bem com o mundo ele está fazendo uma crítica aqui, tá? O motivo pelo qual nos damos tão bem com o mundo é que comprometemos a nossa posição e permitimos que ele nos conduza, enquanto temos pouca permissão para conduzir o mundo. O resultado é que bem poucos entre nós estão, de algum modo, incomodados com o mundo. A ideia aqui é que a gente se acomoda, a gente se acovarda, a gente está tão alinhado com o que o mundo ama, deseja, busca, pensa, que já não tem mais nenhum conflito. O mundo, ou parte dele, ele não vê a igreja como um obstáculo. Mas, quando o mundo vê a igreja como um obstáculo, como alguém que precisa ser parado e perseguido, isso é um sinal de que a igreja está cumprindo o seu papel. Diz assim, ó, a igreja precisa temer e tornar-se... o que a igreja precisa temer é tornar-se aceita na comunidade. Uma igreja aceita pela comunidade mundana, jamais uma igreja cheia do Espírito. Uma igreja separada do mundo e que anda com Deus jamais será aceita por alguma comunidade mundana. Esse é o ponto. O que marca a diferença do cristão maduro, cristão espiritual, da igreja espiritual, é que ela não anda de acordo com o passo do mundo. E é um alerta pra gente quando a gente vê pessoas, né, igrejas, querendo ser aceitas, ou buscando aquilo que o mundo busca, ou se preocupada com o politicamente correto, em agradar as pessoas, enquanto negligencia agradar o próprio Deus. Então, pra gente concluir, ele diz aqui, né, que o primeiro passo é abandonar o mundo, e nesse sentido não é sair do espaço nem ir para um convento, mas é abandonar aquilo que o mundo ama. Abandonar as ideias, ideologias das quais as pessoas que não amam a Deus, elas abraçaram e vivem para ela como se fosse uma religião, né? Nós não podemos nem devemos coadunar com isso. E se vier para ser perseguido, ótimo, porque esse, de acordo com todos, é um sinal do cristão espiritual e da igreja triunfante. Se devo seguir inteiramente o Senhor Jesus, preciso abandonar tudo que é contrário a Ele. E por fim, ele faz uma pergunta, né? Na verdade, um encorajamento primeiro, depois uma pergunta. Deixe o mundo e volte-se para Cristo. E todas as coisas naturais, como comer, comprar, vender e casar, serão santificadas, né? Então não é que a gente vai parar de fazer essas coisas, mas a ideia é que a gente não vai alimentar ou absorver os valores contrários ao evangelho que o mundo defende, muito menos para nos tornarmos aceitos por ele. Nós temos que ser aceitos por Deus e não pelo mundo. Você vai dar as costas para o mundo e voltar-se totalmente para Cristo? Isso romperá para sempre a condição de ser um cristão estático. Possamos aceitar esse convite, esse desafio de voltarmos as costas para os valores do mundo e nos voltarmos e dedicarmos totalmente ao Senhor, de forma que a gente cresça, amadureça espiritualmente para a glória do Senhor. Deus te abençoe.